Olá, Isso. boa noite, graças e paz. Olá, Boa noite. Que bom estar com vocês nesta noite, nesta live da APMT. Hoje estamos finalizando o mês de setembro e nós temos o prazer de falar aqui com vocês, então. Seja bem-vindo, Pastor Jânio, seja bem-vinda, Lídia. obrigada. É um prazer, Sim. Emma, estar aqui com vocês, participando nessa live. É um motivo de grande alegria para todos nós. Que bom, que bom. Pastor, eu tenho aqui algumas informações suas, né, do seu filho, Emanuel, que está com 17 anos, mas ele acho que não chegou ainda. Se ele chegar a tempo, a gente vai conhecer. A gente vai Acho que conhecer. deve estar chegando já no trem aí. Que bom, que bom. E nós queremos conhecer um pouquinho mais, porque aqui eu tenho também que você é treinador de futebol, né, pastor? As portas foram abertas aqui, Emma, faz alguns anos, e eu me especializei, né? Então eu fiz 2 cursos e hoje sou treinador nível 2, que é o FAB. Só falta um nível para eu ser treinador profissional, mas não me interessa, porque eu me especializei em trabalhar com crianças e adolescentes. E eu não quero treinar a equipe de adultos, né? Não me interessa, não é nosso Certo, objetivo. certo. Mas sou treinador já faz 5 anos. Lá na Espanha mesmo, né? Que joia! Isso. Atualmente, eu estou treinando na União Esportiva Cornellà, que fica na cidade de Cornellà de Llobregat, que é uma cidade da região metropolitana de Barcelona. Que bom, que bom. E ele... Uhum. Pastor, aí nós queremos conhecer realmente esse projeto que vocês estão desenvolvendo, depois você vai falar um pouquinho mais dele. E também a gente quer conhecer um pouquinho da igreja, de onde vocês conheceram a Jesus, como foi a caminhada ministerial de vocês, o preparo. Aí você poderia contar um pouquinho, depois nós queremos ouvir a Lídia, que a Lídia, eu acho que é uma surpresa para muita gente, para que eles também possam ver que na PMT tem muito estrangeiro, não é só brasileiro, né, Lídia? É verdade. Sim, claro. Depois você comenta um pouquinho. Mas aí, pastor, de onde é a sua cidade? De onde você foi formado? Pois é, eu sou do interior de São Paulo, né, da região de São José do Rio Preto, ali, Votuporanga, aquela região ali, uma região muito bonita, por sinal. Sim. E eu sou de uma família grande, numerosa, católico nominal, e aí depois nós nos mudamos para Santa Bárbara do Oeste, e ali foi aonde o Senhor se revelou a mim, né? E foi ali onde eu conheci o Senhor, na Igreja Presbiteriana de Cidade Nova, que fica em Santa Bárbara do Oeste. Depois de um tempo lá na igreja, então Deus manifestou a vocação ministerial, e aí eu fui estudar no Instituto Bíblico Eduardo Lani, certo? Eu fiquei 2 anos lá, foi aí onde eu conheci a Lídia, nós nos conhecemos lá, e depois eu fui ao Seminário Presbiteriano do Sul, de Campinas. Ah, sim. A sua trajetória passou pelo famoso IBEL, né? O pedacinho do céu. Que bom, pedacinho do céu, é isso aí, quando a gente ama a casa que a gente foi formado, muito bem. Lídia, e você? Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou boliviana, da cidade de Cochabamba. Eu nasci já numa igreja, numa família cristã, né? Meus pais eram cristãos, mas eu não sou certamente que eu era da igreja presbiteriana, né? Eu sou de uma outra denominação, mas também é uma igreja séria, né? Uma igreja protestante. E, bom, eu estava sempre na igreja. Meu desejo de ser missionária foi a partir quando eu tinha uns 10, 11 anos. Oh, Sim. que bom. Sim. E logo depois foi uma maneira de eu conhecer uma família que era brasileiras
e que me estimularam a que eu fosse para o IBEL. Ou seja, dali foi direto para o IBEL. Da minha cidade foi direto para lá. Sem poder falar o português, foi diretamente ali que eu aprendi o português. Que bom! Que ano foi isso? Que ano você foi para o IBEL? 98. No ano 98. 98, que bom! Sim. E lá você Sim. se capacitou para esse trabalho missionário? Sim, foi ali, né, que me preparei e foi ali que eu conheci o Jânio. E aí fizeram Eu equipe. pensei, na verdade, meu objetivo era ir para o IBEL, voltar na minha cidade para poder trabalhar. Sim. Esse era o objetivo. Mas os planos de Deus são trabalha de outras formas. Então, foi quando eu conheci ele, o Jânio ali, depois me casei e fiquei por ali, né? E jamais imaginaria que eu estaria agora aqui. Que bom! Deus vai dirigindo, né, a vida da gente, Sim, claro. os planos da gente, né? E enquanto ele estava se preparando no seminário, vocês já estavam casados? Já estive, sim, morávamos num seminário de Campinas. Sim, certo. E aí vocês também atuavam em alguma igreja aqui? Aí a gente já éramos seminaristas aí numa igreja em Campinas, na congregação de Vila Formosa. Já exercíamos aí o ministério. Sim, né? a gente já estávamos trabalhando na igreja. Sim, isso. Que joia! E como foi para vocês serem direcionados para esse ministério na Espanha? Bom, então eu acredito que as coisas aconteceram assim. Como eu disse antes, durante a minha ida ao Instituto Bíblico Eduardo Lani, já foi muito evidente a manifestação da vocação missionária, essa questão transcultural, inclusive, eu nunca tive dúvida. Obviamente que no IBEL eu tive essa orientação, porque lá é um local já com essa preocupação mesmo, né, de formar evangelistas. Só que, claro, quando eu vim ao seminário, então, claro, o seminário deu aquela mudada, né, jogou aquele balde de água fria, eu costumo dizer assim. Então, durante os 4 anos de seminário, essa vocação missionária ficou adormecida, Sim. certo? Mas aí, a partir do momento em que nós saímos do seminário, né, e tal, Deus foi novamente despertando essa vocação, e aí a gente foi trabalhando, por exemplo, em plantação de igrejas no Brasil, né, em pequenas igrejas que, graças a Deus, depois se tornaram igrejas organizadas. Então, desde o princípio, o objetivo era o campo missionário transcultural, né? Então, claro, depois que nós saímos do seminário, eu fiz contato com a PMT, né? Fiz contato aqui na base Europa, na época era o reverendo Carlos Del Pino, e eu acho que eu devo ter mandado 2.725 e-mails para ele, né? Tanta pergunta, porque a gente tem aquelas perguntas, né? Sim. Então, basicamente, Emma, o processo foi esse, né? E aí, depois fizemos os cursos, aquele protocolo todo necessário, né? Certo, que bom, então. Aqui o pastor Dirceu, Diácono Dirceu, também nós tivemos a bênção de conviver no Paraguai por 3 meses, a Tirsa e as crianças. Tá. As crianças, né? E para mim sempre vai ser crianças, né? Os filhos. Que bom ele estar aqui conosco, muita gente aqui acompanhando a gente, ouvindo, sejam todos bem-vindos. Mas que bom, né? Porque aí Deus vai colocando no coração, e talvez a própria influência da Lídia de saber a língua, né? Deve ter tido alguma influência, né, Lídia? Sim, Emma. Sim, claro. Sim, Emma, eu queria perguntar para você se eu posso fazer, se você me permite fazer uma saudação aqui. Tem muita gente querida, amiga aqui, né? Tá, o pastor Dirceu, muitos outros, mas eu gostaria, se você me permite, de fazer uma saudação aqui, porque tem entrou aqui o Didac. O Didac foi meu
aluno, ou seja, ele foi meu jogador. Eu treinei ele no ano passado. Mesmo? Oh, que Ele tem 12 anos. Aí eu vi que ele entrou aqui. Posso fazer uma saudação para ele? Claro, claro, pode. E também se tem outras pessoas fizerem alguma pergunta, você quer responder, fica bem à vontade. Tá bom, tá bom. Hola, Didac. He visto que estás por aqui. Bem-vindo, hein? É uma alegria tenerte por aqui, Didac. Um saludo. Qué bien, Dider. Estamos aquí también hablando un poco de español. Sí. Qué bon. Aqui somos multiculturales. Sí, así es. Qué bien, qué bueno. Qué bien. Quando vocês, então, em que ano vocês chegaram na Espanha? Pois nós chegamos aqui, nunca me esqueço, abril de 2013. Sim. Abril de 2013 nós chegamos aqui, exatamente. E foram para qual cidade? Nós fomos para Huelva. Uhum. Aí ficamos em Huelva 8 meses e depois assumimos o campo da igreja de Dom Benito, que fica ali próximo à fronteira com Portugal, né? Certo. Aqui em Extremadura. Badajoz. Próximo a Badajoz. Ah, que bom. Ficaram quanto tempo lá em Dom Benito? Mas lá em Dom Benito foi assim uma época maravilhosa. Foram 5 anos. E foi lá onde surgiu essa questão do futebol, né? Certo. Então, tem o clube na cidade. Aí o clube, eu inscrevi o meu filho, o Emanuel, e aí o Emanuel começou a jogar, eu comecei a acompanhá-lo, né, nos treinos e tal, mas assim, acompanhar como pai, sentadinho lá, né, na arquibancada. Sim. E aí o coordenador me convidou para dirigir uma equipe, assim, sem mais nem menos. Claro, eu falo sem mais nem menos, mas a gente sabe que, né, o Senhor é que estava coordenando tudo isso. E foi ali que eu comecei a entrar nessa parte do futebol. Então, aqui, Emma, assim, a gente vive uma realidade tão forte, porque, por exemplo, em Dom Benito, durante 5 anos, o pastor da única igreja protestante na cidade era treinador de uma equipe do clube da cidade. Um clube super conhecido, um dos clubes mais antigos da Espanha. Então, ou seja, é testemunho. Então, a gente se preocupa muito com o semear. Agora, eu gostaria de colher, né? Se o Senhor abençoar que a gente possa colher, também a gente colhe, mas o objetivo básico é a semeadura, né? Então, foram 5 anos lá. Tinha a igreja, né? A discipulado, batismos, visita, e essa parte evangelística também, que não pode nunca ser colocada em segundo plano, né? Tem que estar sempre ali na dianteira, não é mesmo? Sim. Então, essa vocação para o deporte surgiu depois que você já esteve no campo? Exatamente. Eu sempre fui fã de futebol, né? Mas foi aqui, né? Foi lá em Dom Benito que a situação explodiu. Na verdade, é o seguinte, é que quando estávamos a gente chegou lá em Dom Benito e quando souberam que ele era brasileiro, eles têm uma mentalidade, nesse povinho pequeno, de que todo brasileiro que chega, todo brasileiro sabe jogar bola. Muito bem! Entendeu? Todo brasileiro é jogador de bola, é craque. Então, supostamente, supostamente convidaram ele para que jogue, porque pensaram de que ele era um bom jogador, um bom treinador. Claro que não sabia nada, mas Deus deu capacidade, Deus orientou e falou assim, vai e você vai treinando, você vai aprendendo pouco a pouco, né? E aí foi, né, amor? Essa é uma graça comum aqui, realmente, que aqui no Brasil, essa fama que as pessoas têm, né? E essas portas abertas, porque isso é muito importante, você ter uma referência que você pode dar algo bom para a cidade, para a comunidade. E aí, com certeza, abriu essas portas aí e continua abrindo, né? Porque aí depois você mudou de lá para o lugar que você está agora, né? Para Barcelona, vocês estão nessa região. E a gente está vendo que você está continuando também com esse projeto, esse ministério aí também, que você está usando essa porta aberta, né?
Então, como é que foi depois e a gente vai falar um pouquinho também sobre esse trabalho que vocês estão fazendo agora, Barcelona, Espanha. Muitas pessoas que estão vendo a live agora, outros que não estão vendo por causa do horário e tudo. Conta um pouquinho para nós alguma característica ou alguma experiência que vocês tiveram chegando na Espanha, porque mesmo a Lídia sendo né, sendo oriunda de um país colonizado pela Espanha, nós temos muita coisa em comum, mas chegando lá, com certeza, muita coisa diferente, né? Tem alguma curiosidade, algumas expressões? Tem sim, tem sim. Tem muitas, viu? Tem muitas. A Lídia tem aqui uma relação que... Só que quando ela conta, eu tenho que sair, porque são gafes, né? Então... a gente gosta de ouvir gafes. Mas eu me lembro muito, e tá o pastor Dirceu aqui, meu amigo também, acompanhando, que vive em Huelva hoje, né? Uma das coisas que me marcou muito quando cheguei em Huelva, depois de 1 mês e meio, 2 meses, eu estava andando, eu estava sozinho na ocasião, né? Eu falei, vou conhecer um pouco mais a cidade. Aí saí andando e não estava preparado ainda, né? Com Google, com o celular e tal. Aí eu queria ir num determinado local e aí eu parei um senhor na rua e tentei perguntar para ele, né? Onde fica tal endereço? Aí ele ficou um pouco em dúvida e nesse meio termo chegou outra pessoa, outro senhor, e eles começaram a conversar entre eles. Resulta que os dois começaram a discutir, porque eles estavam com pensamentos diferentes. E eu fiquei assim, ouvindo e olhando para eles, né? E eles discutindo, não, é para lá, e o outro, não, é para cá. E eu falei assim, bom, acho melhor eu ir embora, né? Porque não vou chegar, não vou conseguir saber onde é. Mas tem muitas histórias, né? Você quer contar uma também? Bueno, mira, sim, tenho muitas, mas uma que eu vou... A minha experiência, minha né, é que um dia a gente foi em Huelva, essa é a primeira. Foi em Huelva, a gente foi comer num bar, claro, um bar, mas supostamente é tipo um restaurante que você entra, a família, tem crianças que entram. E então, ele gostou do caracóis, comer caracóis, os caracóis, assim, bem pequenininhos, assim. E então, eu não achei bom comer caracol, porque olhei os bichinhos com os olhinhos esbugalhados, assim, e com as anteninhas, eu não como, eu não como. Aí eu falei para o senhor, não, ele falei assim, qual é o preço do caracol? Não tinha mais, mas eu tenho pouco, eu vou dar para vocês experimentarem, já que vocês são novos, falou. Então tá bom, falei, pode sentar na mesa aí, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, falou, e pode sentar. Aí ele comeu, e o homem viu que eu não comi. Aí ele disse assim para mim, você não vai sair daqui até você comer. Ele falou assim para mim. Mesmo. Então, sim. E aí eu falei assim, pois, vale, não comerei, eu também não saldrei então daqui. E eu falei que eu não vou comer. Você vai comer. Não vou comer. Vai comer. Não vou comer. E ele falava, vai comer. E eu dizia que não vou comer. E então, aí eu percebi que já me sentia eu já percebi a mentalidade, a maneira de ser era muito parecida com o meu comportamento de ser, apesar latina, de ser boliviana, pela descendência espanhola, que foi ali, então me sentia muito, muito próximo. Era compatia com o comportamento, com os pensamentos. Sim. E eu disse assim, então foi a partir desse momento que eu percebi que eu como se estivesse na minha casa, no meu país, mesmo, na minha realidade, que eu tinha saído de lá, né? Então, e aí o homem disse assim, bom, tá bom, eu vou comer 3 caracóis. Sim. Você comeu? E eu comi
mas não mastiquei, engoli. Ah, tá bom. Entendeu? Eu engoli 1, 2, 3. Engoli praticamente Para sair, para ir embora. para ir embora. Porque Tá ele ia fazer. Era a questão de que eu não sei se daria até eu comer. Bom, tá bom. Falei assim, bom, aí eu falei para ele que você não vai desistir disso, então eu vou comer. Aí eu comi os 3 e, bom, então. Foi assim, né? Parecia que uma semana eu sentia os caracóis vivos na minha barriga. Tinha essa sensação. Com certeza. Porque esses caracóis, são caracóizinhos que tem muito aqui, é muito abundante, e uma porção assim para 2 pessoas custa, se tiver caro, 4 euros. Então, dá para, nossa, no meu caso, dá para comer muito caracol, né? E você gosta, Jânio? Muito, 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 muito. Caracol no molhinho, assim, no palitinho. É vai mesmo? muito bem. Tem os pequenininhos, e tem os medianos e tem os grandões. Aí a Lídia teve que aprender a fazer caracol. Não. Eu deixei ela livre. Tá bom, que joia. Ô, Emma, só fazer aqui, por favor, uma observação. Nós estamos com o apoio, um apoio abençoador do meu irmão Maurício, que é de uma igreja presbiteriana de Goiânia. Ele é marido da Silvana, que foi uma companheira minha de classe no Instituto Bíblico Eduardo Lani. O Maurício está dinamizando as nossas redes sociais e ele está lembrando aqui que nós estamos transmitindo também ao vivo no nosso canal de YouTube, que é Igreja Presbiteriana em Barcelona. Que então, é visto aqui, ele colocou até o link, né, do canal do YouTube da igreja, e que bom que vocês têm o canal, vocês têm o site. Então agora nós vamos também conhecer um pouquinho do projeto de vocês, mas é muito bom conhecer essa parte, né, porque nós vamos para outra cultura, encontramos com coisas diferentes, e a gente precisa superar, precisa realmente aceitar, né? Somos nós, né, que estamos chegando na outra cultura, né? Que bom, Lídia, parabéns que você engoliu. Que joia, ótimo. Engoliu. Bom, e vocês estão aí em Barcelona desde quando? Bom, aqui estamos há 2 anos. A nossa mudança se deve ao fato de que nós percebemos que o nosso filho Emanuel precisava ter acesso a uma estrutura acadêmica para poder estudar mais e tal, que Dom Benito não tem por diversos motivos, né? E também porque aqui em Barcelona não havia nenhuma igreja presbiteriana. Pelo menos igreja presbiteriana, fruto, né, do trabalho missionário da PMT. Aí nós fizemos o contato com a PMT, o contato interno aqui entre nós, da IEP, né, da Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha, e aí nós conseguimos vir para cá faz 2 anos. Ficamos um tempo aqui estudando, né, a terra, e depois, faz agora 5 meses, nós começamos o projeto de plantação literalmente, né? Ou seja, já temos um local, temos um pequeno grupo e já temos culto, né, os domingos. Então, o projeto agora é justamente essa semeadura, né? Evangelizar o bairro, usar muito as redes sociais e aí poder chegar ao maior número possível de pessoas. Lembrando que o futebol é um braço forte aí do ministério, né? Então, por exemplo, Emma, e para todos que estão nos acompanhando e que vão ver depois no YouTube, existem coisas que não tem como você colocar num relatório. Porque eu gostaria de mandar um relatório dizendo, olha, batizei 25 pessoas esse final de semana. Mas aqui a realidade não é essa. Mas, por exemplo, olha que alegria a gente tem de uma coisa simples. Vou explicar. No WhatsApp, eu coloco uma devocional, daquele devocional do cada dia. Então, eu faço o quê? Eu tiro uma foto no celular, aí eu coloco no meu estado, no meu WhatsApp. Sim. Dezenas e dezenas de famílias cujos filhos eu treino estão lendo as mensagens.
Entendeu? Aí eu pergunto, né? Como que eu vou colocar isso num relatório? Então, quer dizer, são coisas que Deus trabalha, mas nos dá uma alegria muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão falando, olha, esse cidadão aí, ele está treinando o meu filho, ele tem aqui as mensagens aqui, semeando, né? Estamos semeando. Que bênção, que bom saber disso, porque esse trabalho do dia a dia realmente não dá para, quando a gente faz uma carta, ainda tem que ficar resumindo, né, para fazer curtinho, porque senão o povo não lê. Exatamente. Mas fico feliz de Deus tá abrindo essas portas também, desses contatos e tá tendo. O presbítero Azor aqui pediu para eu mandar um abraço para vocês. Então, estou entregando esse abraço aí, tá bom? Deus abençoe. Sim. Muito obrigado, presbítero Azul. Sempre um prazer. Obrigado. Ele é muito bom. Estamos com saudade dele. Eu tenho boas lembranças dele. Convida ele para ir para Barcelona que ele vai, hein? Sim. E o Edmar, você estava falando aí das portas de contato, de relacionamento com o futebol. E Edmar também está aqui acompanhando a gente. Também tem um ministério com o esporte, porque o esporte realmente não é somente um lazer, mas também é o bem-estar físico, né? Hoje a gente estamos na era de fazer o nosso corpo, né? Se exercitar e que bom que Deus está usando a vida de vocês nesse trabalho. Falando aqui o joinha do Edmar. Deus abençoe você, Edmar. Isso aí, Edmar. Ô, Edmar, precisando de alguma coisa aqui dos treinos, só me contactar, viu, Edmar? Ótimo. Você chegando em Barcelona, eu creio que lá você falam duas línguas, né? Fala um pouquinho da Catalunha, dessa região aí, para que a gente possa conhecer, entender um pouquinho mais dessa região. Bom, a realidade aqui é, por exemplo, Emma, entre a Extremadura, que a gente viveu 5 anos, e a Catalunha, que a gente vive há 2, não geograficamente, mas socialmente são 2 países completamente diferentes. Então, quando a gente chegou aqui, a gente teve que se reorganizar e se readaptar. Por quê? Porque é um pensamento totalmente diferente. Então, Catalunha está lutando até hoje pela sua separação do restante da Espanha, né? Então, isso deixa evidente que é uma realidade muito peculiar. Então, chegando aqui, a gente teve que aprender como o pessoal pensa, né? Como se relaciona. E aí, nós 2 fomos estudar a língua, que é o catalão. Catalão é uma mistura do francês com castelhano, com uma pitadinha de português também, entendeu? E aí a gente teve que fazer, estamos fazendo até hoje essa adaptação. Eu, inclusive, estou no nível B2 agora nas classes de catalão também. Você pode falar alguma coisa para a gente ouvir a diferença? Posso sim. Olha, vou falar então 2 frases, tá bom? Uma em português e a outra em castelhano, tá bom? Tá. Não, perdão, em catalão, né? Isso, catalão. Português e catalão. Por exemplo, eu vou falar uma frase simples, porque eu ainda sou um aluno novo, viu? Ok. Eu vivo na minha casa com os meus familiares aqui em Catalunha. Tá? Eu vivo com os meus familiares numa casa aqui na Catalunha. Tá? Agora vamos jogar o catalão aí. Jo visc en mi casa a Catalunha amb els meus germans. São coisas, né? É bastante diferente também, né? Não é muito... E eles falam as 2 línguas na região? Ou é só... Olha, aí é que tá a questão, né? Porque, assim, o castelhano é facilmente falado, se fala em todo lugar. Porém, no nosso caso, a gente tem percebido o seguinte, a gente precisa trabalhar com a língua do coração. E a língua do coração não é o castelhano, é o catalão. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente está tentando fazer essa comunicação mais intensa em catalão. Por quê?
porque é a língua do coração. Então, quando você chega num catalão daqui e fala um castelhano, ele não vai te maltratar, ele vai te responder numa boa. Agora, se você fala o catalão para ele, os olhinhos assim brilham, entendeu? De alegria. Por quê? Porque ele fala, não, essa pessoa veio de um local tão distante, mas ele está se adaptando à minha realidade. Então, nós estamos enfatizando estudar mais o catalão, para falar mais. Entendeu? É a língua da cor. Isso. Fala de novo. É a língua da cor. Como que... É a língua da cor. É o idioma do coração. Do coração, da cor. É a língua do coração. Da cor. Nossa! Da cor, coração, cor. É coração. Como es diu. Por exemplo, olha, vamos mais um pouquinho, então. Vamos mais um pouquinho, olha. El meu nome é Jânio e el meu cognome é Aparecido Ciritelli. Eu sou brasileiro e visco Catalunha, fa 2 anos. Eu sou treinador de futebol e sou também pastor da Igreja Presbiteriana em Barcelona. Que bom, já está treinando. Eu acho que você falou certinho. Não. Mas que bom, esse novo desafio que vocês estão tendo aí, estão enriquecendo também os outros, né? Servindo também nessa arte que é o futebol, que é a paixão mundial, né? Nacional, e a gente sabe que na Espanha também é muito apreciado o futebol, né? Lídia, e você desenvolve algum ministério paralelo também, assim, com a comunidade, ou qual tem sido o foco da sua... Aqui, ó, Renatan está falando aqui que tem várias línguas, né? Vários países dentro da Espanha, catalão, euskera, galego, valenciano, andaluz, certo. Eles já moraram lá também. Realidade, é uma realidade totalmente multicultural mesmo. Joia. Sim, bom. Vou desenvolvendo com as amizades que a gente tem aqui, desde que a gente chegou aqui, desenvolver as amizades, né? Que as pessoas nos conheçam. E, na verdade, eu tenho muita amizade. Aqui todo mundo já me conhece. Aqui, não sei. As minhas amigas, eu sou conhecida aqui em todo lugar, né? Assim, e a gente temos um grupo de mulheres que todas são catalanas, todas são de aqui, e tomamos sempre um café toda quarta-feira. A gente se reúne, né? É isso. A gente se reúne toda quarta-feira e a gente toma um café, a gente conta as nossas histórias, as nossas tristezas, alegrias, às vezes tem algum problema. Éramos 3 pessoas, né? E depois foi crescendo um pouco a pouco e agora somos umas 8, 9, 10. Tivemos um jantar também numa pizzaria e vieram 12 mulheres. Sim. Ou seja, isso, sim. Isso eu não, na verdade, eu não costumo falar, eu trabalho mais assim, mais quieta, mais na minha, assim, né? Eu sou mais discreta, na verdade, né? Eu sou muito, muito discreta. E é um trabalho muito bom, porque a primeira vez eu me apresentei como Lídia, mais nada. Eles não sabiam que eu era cristã, não sabiam que eu era, né? Que nós estamos fazendo aqui. Agora todo mundo sabe o que eu faço aqui, né? E que eu sou cristã. Né? E então é um trabalho assim, pouco a pouco, né? Entrando pouco a pouco, desenvolvendo, porque primeiramente começar com amizade, porque se você fala diretamente o evangelho, você corta a amizade e não querem saber de você. Então é um projeto de entrar primeiro, ter amizade, conhecermos, tomar um café, sair, conversar. E isso que eu tenho feito com as mulheres, né?
Então, agora, por exemplo, estamos tentando fazer outro jantar também, agora que temos já marcado para este mês. Temos marcado uma janta para nos reunirmos e a gente se põe uma bonita, a gente vai Faz tudo, parte. temos um grupo do WhatsApp, né? Todo mundo fala boa noite, bom dia, tudo em catalão. Tudo em catalão, né? Que bom! Tudo em catalão, sim. Tudo em catalão, tudo. Eles sabem que eu entendo muito bem o catalão, então elas falam em catalão normalmente, porque eu entendo, mas me falta metade para eu terminar de falar perfeitamente o catalão, me falta metade, mas de me defender, de conversar com elas, converso com elas em catalão, elas ficam contentes, elas todas, menos uma que não é independentista. O resto é independentista, que se diz, né? Que querem a independência da Catalunha, né? Entendo. Sim. Entendo. É bom conhecer essa cultura, né? Sim. Todas são independentistas e não, então nessa parte eu não falo nada com elas, mas elas sim falam que são muito independentistas. E também elas são pessoas muito agradáveis, muito boas. E se eu falto às vezes e digo que eu não posso, elas já ficam, como que não? Você tem que vir, não pode faltar, e não sei o quê, né? Às vezes elas já estão acostumadas comigo. E se eu não vou, brigam comigo, falam, e me dizem que direto. Elas já ficam bravas comigo e diretamente me dizem, Linda, que você não pode vir, porque não sei o quê, que você não tem tempo para nós, não sei o quê. Às vezes acontece que sim, né? Por exemplo, pela pandemia também a gente parou um tempo, não teve nada, mas agora retomamos, estamos indo. Pensamos que vai ser a última janta que vamos ter, porque parece que vai ter novamente a fechar tudo, né? O confinamento. Nós queríamos falar um pouco sobre isso. Como é que vocês viveram esse tempo de pandemia aí no lugar que vocês estão, lá em Barcelona? Foi um tempo, como foi para todos, né? Muito complicado, muito novo, muito cheio de desafios. Mas foi um tempo também de oportunidades, porque foi justamente nesse tempo mais intenso do confinamento, que foi março e abril, onde foi possível chegar a mais pessoas através das redes sociais. Então a gente não parou. O que houve foi uma mudança de foco e uma mudança de atuação, mas a gente conseguiu chegar a muitas pessoas. Agora, graças a Deus, dentro de toda a situação, Deus cuidou da gente, né? E a gente conseguiu passar bem esse período todo, o período mais terrível de confinamento, né? Mas foi pela providência mesmo do Senhor, né? E paramos o culto um tempo, mas agora já retomamos com os devidos cuidados e estamos indo avante, graças a Deus. E é interessante que eu vi... Ia falar antes, Lídia? Não. Porque nesse tempo de pandemia e que começou a abertura, foi a inauguração da plantação de igreja aí. Conta um pouquinho sobre como surgiu esse local para vocês, de pandemia, fazer um culto presencial, o primeiro culto presencial. Foi uma coisa para nós assim, fantástica, como Deus agiu, né? Nesse tempo que todos coisas fechadas e lá em Barcelona sendo plantada e começando uma igreja. Foi algo assim, realmente, como você falou, algo fantástico, né? Um local, um momento tão tenso, né? Mas ao mesmo tempo para nós foi um momento do início de tudo. Então nós temos hoje, veja bem, como eu falei antes, quando a gente chegou aqui, eu fiquei sondando a região por aqui, né? Aí fui conhecendo outro e tal. Aí conheci uma igreja anglicana, cujo pastor é um norte-americano que mora aqui na mesma cidade que a gente. E a gente foi apoiar esse irmão lá uma vez por mês. A gente pregava no culto uma vez por mês.
E esse local, onde ele se reúne até hoje, é a Capela Olímpica, que foi construída durante ou antes da Olimpíada de 92, em Barcelona, para abrigar os cultos do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Então, a capela tem um nome propício, né? Patriarca Abraão, porque ele é reconhecido nas 3 grandes religiões, né? Ok, então, depois que a gente percebeu que a gente já poderia dar os passos para começar a igreja, nós mesmos e tal, sem deixar de apoiar, mas aí a gente solicitou essa capela no período da tarde, porque esses irmãos se reúnem de manhã. E foi justamente aí uma grande bênção, a gente conseguiu esse local. A primeira dificuldade, né, que a gente tem é a questão financeira, inclusive com o euro agora a mais de 6,50, 6,20 por aí. Essa capela, ela é enorme, ela fica super bem localizada e nós estamos pagando um valor super acessível para usar, porque é compartilhado, né? Então, a gente, por exemplo, não tem gasto de luz nem de água. Por quê? Porque a gente paga um valor total pelo uso dela. E é super bem localizada, na beira da praia, inclusive, né? Se alguém depois, no verão, quiser vir aqui, a gente já vai no culto, depois dá uma esticadinha na praia, se der certo, né? Então, e foi... Voltou. Acho que voltou. E será que voltou? Acho que tá bem aqui. Tá, então pode continuar. Então, e aí a gente foi conhecendo pessoas aqui também, né, que estavam sem igreja, e aí a gente conversando e tal, a gente formou esse grupo e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu já ter os cultos, né, começamos em julho, e graças a Deus está em todos os domingos. Aí tem gente que está vindo nos visitar, tem muita gente que está acessando o site, né? E graças a Deus nós estamos assim, bastante animados. Agora, um versículo que tem nos ajudado muito é aquele que antes de passar para o versículo, o seu irmão que está aí, coloca o link do site para nós aqui nos comentários, que aí o pessoal que já está acessando, aí pode também acessar e conhecer um pouquinho mais do site também da igreja e do projeto de vocês, né? Então, agora vamos para o versículo que vamos ouvir, continuar. O versículo que diz que a gente anda a gente não anda pelo que a gente vê, a gente anda pela fé, porque o que a gente vê é transitório e o que a gente não vê é eterno. Então, a gente tem visto isso, a gente tem andado nessa perspectiva, né, de que às vezes a gente tem poucas pessoas no culto, mas a gente está olhando lá na frente, nós não estamos olhando com uma visão assim imediatista, em absoluto. Nós estamos com o nosso olhar, a nossa confiança posta no Senhor a longo prazo. Então, estamos bastante contentes, né? E hoje, por exemplo, é uma alegria poder dizer, e isso, Emma, não é algo que a gente diz como se nós fôssemos os responsáveis, mas eu digo assim, para a glória de Deus, né? Ó, tá aí o site, viu? Então, o site, o Instagram, aí. ipbarcelona.com. Por exemplo, hoje existe uma igreja presbiteriana em Barcelona. Isso é para a glória de Deus, né? E isso também para que todos os parceiros sejam honrados. Porque nós temos igrejas que passaram lutas nessa pandemia, estão passando ainda, não deixaram de contribuir, não deixaram de orar, entendeu? Então, eu quero aqui, Emma, fazer, juntamente com a Lídia, esse agradecimento público a muitas pessoas, a gente anônima, que às vezes eu vou lá na conta, tem lá R$50, não sei quem eu acho que eu nunca vou saber quem até chegar no céu. Amém, né? amém. Então, são pessoas que Deus tem usado para
nos estimular, entendeu? Então, eu quero fazer aqui uma menção pública de gratidão a Deus por cada parceiro, por cada pessoa que ora, por cada pessoa que oferta. E hoje, todos nós juntos podemos dizer, existe uma igreja presbiteriana em Barcelona. E pela graça de Deus, vamos continuar avante. Amém. Que bom, que bom. Quer complementar, Lídia? Até agora, sim. Até agora, depois que a gente começou os cultos, quando a gente abriu a igreja, né? Não teve apenas um domingo que a gente ficou só eu, o Jânio e o Emanuel. Sempre teve gente. Que bem. Então, isso realmente tem sido uma resposta de oração, porque a gente está orando para que venham pessoas novas. E Deus está mandando, né? Cada domingo vem uma pessoa nova. Então, e tem gente que nem é da igreja, que são gente católica, daí mesmo do bairro, quando vê que está aberto, eles entram e escutam. Alguns ficam e alguns vão embora no meio do culto, eles vão embora, porque já sabem que não interessa a eles e vão embora, né? Esse último a gente conheceu duas pessoas, duas senhoras, que são extremamente católicas, que estavam ali, e entraram quase no final, mas a gente convidou, a gente deu cada dia para que elas pudessem voltar, né, para acompanhar a gente no domingo que vem. Disseram que elas iam vir, mas vamos ver como que vai. Mas estamos muito contentes de que realmente Deus não nos desamparou, estamos ali, apesar de termos um domingo onde tivemos 3 pessoas, sempre estuvimos acompanhadas, teve gente que veio, que conhecemos, e gente que não conhecemos, estão fazendo visitas. E isso é muito bom, estamos agradecidos a Deus e também agradecidos àquelas pessoas que oram por nós. Que bom, porque o trabalho é feito em parceria mesmo, né? Nós não podemos fazer nada por nós mesmos se não tivermos toda uma equipe de retaguarda para que o trabalho possa ser realizado, né? Que bom. Eu gostaria de ouvir da Lídia primeiro uma palavra, Lídia, para aquelas mulheres que estão se preparando, porque você já está nessa trajetória missionária há muito tempo, você já enfrentou várias cidades diferentes, agora está aprendendo uma língua diferente, cultura diferente. O que você falaria para essas mulheres? Vou responder aqui a pergunta do pastor Agripino, que ela está perguntando, cadê o Emanuel? No começo a gente já falou, mas repete de novo, Lídia. Responde o chefe aí, senão, vai ter retração, hein? Manu, deve estar... A mentalidade aqui, voltando ao português, deve estar no trem, que não deve ter chegado. Deve estar trancado no meio do caminho, porque o trem está arrumando. Então, de Barcelona para vir para cá, para Vila Franca, onde moramos, no meio do caminho tem que parar o trem, pegar o ônibus para pegar um trajeto para ir para outra cidade, pegar novamente o trem para chegar aqui. Então, demora. Ele falou aqui no WhatsApp que já estaria chegando, mas até agora não chega. Até então, o final, se ele chegar até o final, sim, a gente vai ver. Sim, é verdade. Mas é o trem que demora bastante, às vezes, nesse tempo. Ô, Jânio, não é o trem mineiro, não, né? Ou é trem mineiro, que ele vem de trem? Não, isso não. Acaba que é também, né? Muito bom. Então, Lídia, uma palavra para aqueles vocacionados, mulheres que estão começando a caminhada missionária. Bom, o que eu falaria para as mulheres que estão se preparando, que são mulheres de pastor, né? Realmente, eu digo com todo o coração, que vocês amem ao Senhor. Primeiramente, amem o trabalho e que tenham a vocação de servir ao Senhor, porque sem isso não dá certo. E a oração, né? Esse é o principal para que a gente possa continuar. Na verdade, eu tenho caminhado por todos os lados.
Eu acho que eu me sinto que eu tenho vocacionada, porque a partir dos 17 anos eu saí da minha casa, eu nunca tinha saído de casa, eu fui direto para o IBEL. Assim, eu terminei como se diz, o bachillerato, não sei como eu esqueci, o segundo grau completo, né? Eu fui para o IBEL. A partir dali, eu já fiquei caminhando por ali, pelo Brasil inteiro, quando já me casei com ele. Caminhando porque o próprio Brasil tem culturas diferentes também, né? Comidas diferentes, gostosas. Então, fui vendo. Mas isso não foi como se uma decisão, algo de aprendizado, que eu amava fazer, o que eu gostava de fazer naquela época, e eu estou gostando. Viemos para cá, para a Espanha, gosto, continuei gostando, amando, fazendo aquilo que eu faço, acompanhando meu marido, estando aí presente todo o tempo, ajudando ele em tudo que eu posso fazer, na igreja, fora, estando sempre com ele em todo momento. Então, temos que ter a vocação, e ter esse chamado, e ter esse amor, né, para servir a Deus, e isso que vai te dar a força para que você vá adiante. Né? Então, é isso que eu deixo para as mulheres. Sirvam a Deus, mas a Deus tem que servir com amor. Amém, né? amém. Obrigada, Lídia, muito obrigada. Pastor, já estamos chegando quase no final, mas ainda temos uns minutinhos para dar uma palavrinha, também uma mensagem para os vocacionados. Essa palavra, acho que travou, né? Travou, mas eu estou te ouvindo. Tá bom, então vamos, pois nessa mensagem, ler... Destravou. Ler rapidamente, comentar rapidamente, né? Eu gosto muito desse texto de Atos 17, versículos 32 a 34, que diz assim: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Minha palavra para os vocacionados é essa: se prepare e vá para o campo missionário sem medo, porque cada um de nós experimentará em algum momento essas três reações à palavra. Alguns escarneceram. Então, a gente vai ouvir escarnecimento, chacota, burla, brincadeira, piadinha. Outros disseram: amanhã quem sabe você volta e fala mais sobre isso. Mas a palavra de Deus diz no versículo 34, e é isso que nos motiva também a seguir aqui, nesse ambiente tão aparentemente hostil. Alguns creram. A pregação do evangelho na Europa pré-cristã, ou seja, na Europa do primeiro século, teve essas reações: escarnecimento, interesse e fé, conversão. Então, a minha palavra é: continue se preparando, continue buscando orientação do Senhor, porque o mais maravilhoso da vida missionária é o versículo 34, né? Você pregar em um ambiente hostil, com ideias hostis reinando, mas quando você termina, algumas pessoas chegam e falam: eu creio. Então, essa é a minha palavra para os vocacionados. Continue firme. Joia, obrigada, pastor. Muito oportuna a palavra dos dois, os conselhos de pessoas que já estão nesse caminho há muito tempo e já passaram por muitas situações complexas, né? Pastor, e também uma palavra para aqueles líderes da igreja, os pastores, aqueles que estão dando suporte nessa parceria missionária. Olha, justamente para isso, dentro do nosso tempo aqui que está acabando, eu quero só ler Romanos 15, 24. O apóstolo Paulo diz à igreja de Roma: penso em fazer isso quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que seja para lá por vocês encaminhado, depois de haver desfrutado um pouco a vossa companhia.
A minha mensagem para os líderes, para os pastores, os líderes, enfim, que estão acompanhando, é o seguinte: nós precisamos de parcerias. Nós precisamos de líderes que tenham um olhar aos campos missionários transculturais. Nós precisamos de pastores que entendam que Paulo, sendo quem era, e tendo as provisões que tinha, quando ele foi para a Espanha, ele teve necessidade de parceria. Então, eu continuo dizendo sempre nos meus informes, e digo aqui, aproveitando, nós precisamos de mais parceiros, nós precisamos de pastores e lideranças que tenham um pouco mais de olhar, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de atrevimento. Eu me lembro, e termino com isso, eu me lembro com muita tristeza, uma igreja que eu visitei antes de vir para cá, e aí fiquei hospedado na casa de um líder, e aí depois do almoço o líder me comentava: olha, nós estamos com 400 mil reais guardados para reformar o estacionamento da igreja. Eu pensei comigo, né? Bom, essa igreja aqui certamente vai me apoiar, né, no campo missionário. Não, não apoia. Né? Então, igrejas que têm dinheiro para estacionamento, igrejas que gastam coisas supérfluas, mas igrejas que acham que mandar 500 reais para quem está fora do seu país, fora da sua família, plantando igreja, é muita coisa, é muito dinheiro. Para quem vive na Europa, especialmente, que é o nosso caso aqui. Então, essa mensagem, esse apelo que eu faço aos líderes das igrejas: olhem para os campos missionários, olhem para os missionários com um pouco mais de amor, porque nós precisamos da parceria, precisamos da retaguarda. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. E você que ouviu essa live, conheceu um pouquinho mais dos nossos missionários, compartilhe, nós vamos deixar gravado esse momento, essas palavras aqui no Instagram, no YouTube, para que você possa compartilhar e também ser um dos parceiros dos nossos missionários que estão lá dedicando a sua vida, seu tempo, chegando a pessoas que talvez você e eu não podemos chegar. Deus abençoe muito você. O Emanuel não chegou até agora? Chegou. Opa, que bom. Olha só, gente, chegou no amém. Que bom. Atrasado en el tren, dice que sí, pero llegó. Dá um abracinho aqui, então, dá uma palavrinha, Emanuel. Nada, que Deus abençoe todos vocês e que Deus cuide de vocês. Amém, muito obrigada, pode ficar à vontade, foi bom te ver bom. antes da gente terminar a nossa live. Que joia, Deus te abençoe. Obrigada, pastor Jânio, obrigada, Lídia, e nós queremos convidar você que está nos assistindo hoje, semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos para Portugal, conhecer um pouquinho mais do pastor Celso, Leliane e das filhas também. E também temos uma surpresa, porque semana que vem não, sábado que vem, nós começamos uma série de conferência pelo canal do YouTube da APMT IPB. Segue aí a gente também, sábado, todos os sábados de outubro, só o final que nós não vamos fazer, mas os quatro sábados nós vamos ter uma série de conferência, 3 horas da tarde, e a conferência é a importância da reforma protestante na missão. Aí você vai ver um pouquinho essa influência dos reformadores e do que ainda nós precisamos fazer na nossa geração. Sábado que vem, nós estaremos aqui. Quem vai fazer a conferência vai ser o reverendo Alderi Matos, o historiador da IPB. Você com certeza vai gostar, vai amar, vai aprender muito. E compartilhe também o link. Nós nos vemos, então, sábado que vem. E na próxima quarta-feira, também esta live também vai ficar salvo no nosso podcast, Missionando. Procurem todas as principais plataformas que você vai ouvir esta e outras lives também. Deus abençoe vocês, um abraço, fiquem com Deus. Deus continue completando a obra lá em Barcelona, como em outros lugares também. Obrigada, Jânio, obrigada, Lídia. Uma abraçada a todos. Opa, muito bom. Tchau, tchau. Bona nit. Bona nit. Bona nit a tots. Bona nit.
E uma abraçada e um beijo. Amém.